Nesse vídeo eu quero falar sobre a lógica de Deus. Você está com algum problema na vida, seja do ponto de vista de doença, seja do ponto de vista de ansiedade, de agonia, de confusão mental, sente que alguma coisa está lhe afligindo, está preocupado, está estressado, está com medo do futuro, tua empresa não vai bem, a tua família, alguém da tua família está doente, ou você mesmo está doente, está preocupado com o diagnóstico, preste atenção que esse vídeo pode dar um novo curso para a tua vida, ou seja, esse vídeo ele pode dar um novo caminho, um novo direcionamento e esse vídeo possivelmente tem a palavra que você está buscando. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, cristão, apaixonado pelo meu grande mestre Jesus Cristo. Nesse canal eu falo sobre Bíblia, eu interpreto passagens da Bíblia, insight de Deus para trazer para o campo médico. Eu sempre falo que o homem ele tem três esferas, três pilares dos quais nós somos formados. E na realidade, a Bíblia confirma isso. Nós somos corpo, alma e espírito, tá? E tanto o corpo como a alma e o espírito precisa ter saúde para que você tenha de fato um bem-estar, né? Para que você de fato tenha uma saúde completa. A medicina do homem, ela tenta garantir através de vários estudos científicos, condições necessárias para promover a saúde física, mas ainda está muito longe de entender como promover a saúde mental, que é a saúde da alma, e a saúde espiritual. Você não encontra remédio, você não vai no médico, ele passa um remédio para a saúde espiritual. Isso é só através da busca e da presença de Deus, ok? Vamos lá. A lógica de Deus, ela costuma ser diferente da lógica do homem, certo? E esse vídeo, ele já começa dizendo a importância dessa diferença e como é importante a gente entender essa lógica, ou seja, ter um olhar mais espiritual, para que a gente, a partir do momento que a gente entende essa lógica de Deus, a gente possa acessar o benefício de você entender a lógica de Deus. Para você pedir alguma coisa, você precisa pensar ou entender como Deus pensa. Tá? Eu sei que Deus é supremo e dificilmente a gente vai entender como Deus pensa, mas a essência de Deus a gente já sabe, é puro amor. Então, a partir desse momento que a essência de Deus é amor, você já pode entender qual é o caminho da lógica de Deus. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Tá? A gente como pai, né? Se você é pai, se você é mãe, tem momentos da vida que a gente é solicitado por nossos filhos algum pedido, chega algum pedido dos nossos filhos e a gente olha e fala, você não está pronto, você não está preparado para receber isso daqui. Um exemplo, o teu filho ele olha para você e fala, pai, eu queria dirigir. Opa, peraí, você só tem 7 anos. Eu queria tanto dirigir, então você não pode dirigir agora. Uma, que você não tem discernimento para isso, você não tem conhecimento para isso, você não tem destreza. E outra coisa, está contra a lei. Né? Então, quando você entende que o teu filho não está preparado, o que ele precisa? Ele precisa passar por um processo. Essa é a nossa lógica, certo? Quando o assunto é uma doença física no mundo médico e que o médico desengana, né, aquele paciente, o que é um diagnóstico, né? Um diagnóstico difícil, um diagnóstico que a medicina olha e fala, olha, pode preparar que, assim, do ponto de vista médico, a gente não tem muito o que fazer. O que esse médico acabou de dizer? Que do ponto de vista do conhecimento humano, a gente não tem muito o que fazer. Então, pela lógica, a lógica do homem, a gente não tem muito o que fazer.
pela ciência do homem, a gente não tem muito o que fazer. Nesse momento, a gente está falando de lógica do homem, certo? A gente está falando aqui do como, né? Existe o que o paciente quer a cura, e existe entre a medicina o como. Quando a medicina diz o como não é possível, eu não estou preparado para desenvolver um tratamento, uma terapia para esse paciente. Então, automaticamente se encerra na medicina um diagnóstico e um tratamento que às vezes o médico fala, olha, isso aqui é só um tratamento paliativo. Tratamento paliativo quer dizer, vá para casa e morre tranquilo, sem muita interferência médica, porque não tem mais o que fazer do ponto de vista da medicina. Isso é um ponto assim, isso é um exemplo um pouco mais difícil que eu passei aqui para vocês, mas todos os dias acontece isso na medicina, um diagnóstico difícil. Estamos falando da lógica do homem. Agora, como é que é a lógica de Deus? É só você lembrar da passagem de Jesus Cristo, onde ele ressuscita Lázaro. Ali é uma lógica totalmente diferente. Uma pessoa já morreu, é um defunto, tá? 4 dias já morto, Jesus chega e ordena que tire a pedra, ou seja, aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer, certo? Tire a pedra, ou seja, o homem já fez a parte dele, tirou a pedra e disse, Lázaro venha. Quando Lázaro vem, tá? Ele ressuscita um defunto. Quantas as vezes Deus disse que não foque no como, foque na tua fé. Entre você e a tua fé existe o como. Imagina, né, a Marta que disse para Jesus assim, Senhor, o Senhor chegou muito atrasado, tá? Se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Né? O como de Deus, a lógica de Deus é de Deus. O que você precisa é entregar. Qual que é a diferença de um cristão iniciante para um cristão maduro na fé? Ele entende que a lógica de Deus é diferente. Ele entende que a identidade dele é diferente. Não adianta o que as pessoas falam quem você é. O que adianta é o que Deus pensa sobre como você é. E o que Deus pensa sobre você é simples. Ele pensa assim, esse é um filho amado de Deus. E se você de fato está na tua identidade que você é um filho amado de Deus, automaticamente você alcança a lógica de Deus. E a lógica de Deus, ela não quer saber do como, a lógica de Deus não importa o como, não importa se você tem um diagnóstico difícil, não importa se a sua empresa está a ponto de falir e você fala, não tem como pagar essas contas, não importa se o seu casamento já está indo para o final e você fala, cara, não tem como, minha esposa não vai me perdoar, ou então, não tem como, meu marido não vai me perdoar, não importa se você tem ou está num relacionamento difícil com a sua família, com teus filhos, a lógica de Deus é diferente. Eu entendo que para você, né, e para a gente como ser humano, em alguns momentos a gente olha e fala, cara, não tem condições, isso daqui não vai dar certo. Por quê? Você está utilizando a tua lógica, tá? Eu entendo que Deus nos deu capacidade, tá? Para raciocinar. O raciocínio é muito importante. E por isso que a alma é formada de intelecto e também a sede das emoções. Essa é a nossa alma. Existe intelecto, existe sede das emoções. Mas o que eu quero que você entenda é que a fé ela está acima de tudo isso. A fé que você tem no Deus Pai Todo-Poderoso precisa ser preservada. E isso tem que estar carimbado no teu coração. Quando você carimba Jesus no teu coração, a lógica de tudo muda. A lógica de como você pensa, a lógica de como você espera. E isso, uma coisa importante aqui, pessoal, jamais entenda que pela lógica de Deus ser diferente e que pelo fato de você ter fé, você não precisa tirar a pedra. O que é tirar a pedra? Quando Jesus disse
venha Lázaro, alguém tinha tirado a pedra, ou seja, alguém tinha feito o papel. Então, tá com um problema, tenta resolver, sempre pedindo direcionamento de Deus, entregando a Deus, mas você está resolvendo. Tá com um problema contábil, você está resolvendo com o contador. Tá com um problema jurídico, você está resolvendo com a sua equipe jurídica. Tá com um problema no emprego, você está resolvendo. Você precisa perdoar, vai lá e faça a sua parte. Você precisa confessar um pecado, vai lá e confesse seu pecado. Faça o que precisa ser feito, ou seja, cumpra os seus princípios. Então, essa é a pedra que você vai ter que tirar na tua vida, fazer a tua parte, aquilo que você faz, aquilo que é possível você fazer na tua lógica, faça, faça. Mas, por quê? Você pode fazer aquilo que o homem pode fazer, Deus não precisa fazer por você. Né? Agora, aquilo que o homem não consegue fazer pela lógica do homem, pela ciência do homem, pela tecnologia do homem, é isso que você precisa preservar para entregar na mão de Deus com fé e esperar. Porque Deus, ele nos promete e automaticamente quando a promessa de Deus foi pronunciada, Deus não falha, nunca falhou e nunca abandonou seus filhos, tá? Por isso que eu te convido a pensar, se você é médico, se você é paciente, entenda, a medicina do homem ela é limitada, existe uma lógica, mas o paciente precisa sim ir na medicina do homem, que é por isso que Deus deu de fato essa lógica aqui na Terra. Tá doente ou quer prevenir tua saúde, já existe ciência que consegue fazer isso, tá? Mas, ao mesmo tempo, a medicina de Deus, que é que eu chamo da medicina da quarta dimensão, existem muitos médicos que já têm a convicção hoje e que trabalha convicto da medicina da quarta dimensão. O que é a medicina da quarta dimensão? São médicos cristãos, tá? Que entende que a terceira dimensão é limitada. A terceira dimensão é altura, largura e comprimento. Ou seja, quando o médico toca para fazer um diagnóstico, né, ele precisa de exames, ele precisa de conversar com o paciente, ele precisa analisar tudo isso, e aquilo que ele escuta e vê através dos 5 sentidos dele é o que a gente chama da terceira dimensão, aquilo que ele consegue enxergar. Mas é a quarta dimensão. A quarta dimensão é uma outra lógica, tá? É a lógica de Deus imperando, que é aquilo que a gente não consegue ver. Ou seja, se esse paciente, por exemplo, tiver uma gastrite, tiver alguma doença psicossomática, a gente não consegue ver nos exames. Tá? Se ele estiver sofrendo um ataque espiritual, a gente também não consegue ver nos exames. Entendeu? Lembra quando Saul, a história de Saul, um rei de Israel que foi ungido por Samuel? Pois é, Saul, ele era um rei, ele era grande, ele era ovacionado, a população de Israel colocava ele porque Deus escolheu ele. Mas quando ele parou de ser obediente a Deus, Deus retirou o Espírito Santo que estava nele. Samuel foi lá, deu o recado, e a partir do momento que ele saiu da presença de Deus, ele começou a receber ataque espiritual, ele ficou atormentado, ele ficou depressivo, as pessoas falaram, será que Saul está louco? Né? Não, ele não estava louco, na realidade ele estava sofrendo ataque espiritual. Né? Então, existe doenças que... Existem doenças espirituais, existem ataques espirituais, assim como tem doença da alma, né? E os ataques espirituais normalmente deixam essa pessoa triste, essa pessoa depressiva, né? Muitas pessoas estão depressivas, mas na realidade ela está sob uma influência de um ataque espiritual, tá? E tudo isso reflete no corpo, né? Uma alma doente reflete no corpo. Saudável a ponto dele ficar doente, são as doenças psicossomáticas, e isso é importante, e os médicos da quarta dimensão, que são médicos que têm uma boa formação da medicina comum e entende
tá? Pensando de forma mais integrativa, entende que é necessário e que é importante que os seus pacientes e que ele mesmo haja com a mão de Deus, haja também com olhar clínico, olhando não só para o corpo, mas também entendendo como cristão, que a Bíblia diz isso, entendendo como cristão que existe uma alma ali naquele corpo, que existe um espírito ali naquele corpo, e buscar formas de deixar essa alma saudável, esse espírito saudável, vai refletir na terapia, no tratamento, no pronóstico de um corpo saudável. Por isso é importante o paciente, não só o paciente, mas o médico, se fortalecer espiritualmente com orações, convivendo na presença de Jesus, do Espírito Santo, pedindo proteção para ele, para a tua família, para os teus pacientes, tá? Para que não só os diagnósticos difíceis sejam, que a partir do que os diagnósticos difíceis venham insights do Espírito Santo, né? Para aqueles diagnósticos difíceis, para que nós médicos tenhamos um tratamento assertivo, né? Porque quando você chama Jesus para trabalhar contigo, e que privilégio, né? Trabalhar com Jesus todos os dias, tendo Jesus como médico dos médicos, tendo Jesus como coordenador clínico da tua clínica, do teu consultório, você passa a